E aí, tudo bom? Tudo bem? Então, eu decidi fazer um vídeo aí especial pro Bruno Rocha. Bruno Rocha é um grande amigo meu, um cara que tá no meu coração, uma pessoa assim fantástica e uma pessoa que tá com sede aí, né? Tá com sede de Deus, tem algumas dúvidas aí. E eu ia escrever, né? Eu ia mandar umas coisas para ele, mas eu decidi fazer esse vídeo, né? Porque a dúvida que o Bruno tem é uma dúvida que muitas pessoas também têm. Eu também tinha essas dúvidas e ainda estou estudando com relação a isso, né? Com relação a essas dúvidas, mas eu achei interessante. Então eu vou estar passando para você mais ou menos, alguma coisa assim para você entender, Bruno, com relação à sua dúvida, beleza? Então eu vou estar aqui passando a dúvida do Bruno para você, para a gente poder estar respondendo essa questão do Bruno, ok? Entendi. Mas assim, a Bíblia em geral, entendeu? Tudo bem. Mateus, Marcos e Lucas, né? Se eu não me engano, são livros que a gente vai estudar. Mateus, né? Eles contam mais ou menos uma história, né? O que eles viram. Eu entendi. Mas lá o início, Êxodo, Gênesis, como é que funcionou? Como é que foi? E no início não havia luz e tudo era trevas e tal. E Deus quis que haja luz e viu que isso era bom, etc, né? Como é que surgiu aquilo ali? Como é que eles foram... isso aí foi contado pelo Espírito Santo? Isso aí foi contado por algum homem de Deus? Como é que funciona? Então, Bruno, essa primeira pergunta que você tem é uma pergunta interessante, é uma dúvida geral, uma dúvida de muitas pessoas. É o seguinte: Bíblia, tá? Bíblia. O significado da palavra Bíblia é livros, junção de livros. É como se fosse uma biblioteca com vários livros, tá? E nessa biblioteca, que é a Bíblia Sagrada, nós temos 66 livros. 66 livros tem dentro da Bíblia, tá? E a Bíblia não está em ordem. Não está em ordem. Nós costumamos dizer que é uma bagunça organizada, tá? Uma bagunça organizada. Por quê? Porque é totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Totalmente. Cada coisa no seu devido lugar. Foi escrito, talvez, em tempos muito distantes, porque assim, é muito complicado. Muito complicado porque assim, o livro, por exemplo, o livro de Gênesis, ele é um livro que foi escrito num tempo. Êxodo foi escrito talvez em outro tempo. Pode ser que o livro de Êxodo foi escrito primeiro que o livro de Gênesis. Você entende? Porque, por exemplo, no livro, na Bíblia com a ordem cronológica, que eu tinha essa Bíblia, eu tenho guardado em algum lugar, o livro de Jó é o primeiro livro. Sabe? Então, assim, é uma bagunça organizada mesmo, que atualmente a Bíblia é uma bagunça organizada. E se a gente for pegar por ordem, a gente não vai conseguir entender muita coisa, tá? Então, o que acontece? O livro de Gênesis, ele é de autoria, 80% assim, de autoria de Moisés, tá? A maioria das pessoas elas dão a autoria do livro de Gênesis, não só de Gênesis, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados Pentateucos, para Moisés. Os estudiosos falam isso, pessoas que estudaram, os teólogos, eles dizem isso, dão essa autoria para Moisés, tá? De acordo com estudos, de acordo com algumas coisas que eles encontraram na Bíblia, viram algumas características de Moisés, tá? Então eles conseguem ver nesses textos, então a autoria é dada para Moisés, totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Alguns dizem que Moisés ele recebeu essa revelação divina no Monte Sinai, em algum monte, ele passou a escrever o que ele estava ouvindo ali da parte de Deus. Outros dizem que Moisés encontrou alguns escritos, enfim. Independente, né? Essa autoria é dada a Moisés, tá? Desses livros. E uma coisa que a gente tem que entender, Bruno, é que a Bíblia, nós precisamos crer na veracidade da palavra de Deus, que a Bíblia é real. A gente precisa acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso. Sabe que a Bíblia é nosso manual.
de sobrevivência, manual de sobrevivência do cristão. E nós cremos pela fé. Nós cremos pela fé. Se a gente for ficar se aprofundando nisso, meu querido, vai ser muito complicado para nós. Então, eu creio no que a Bíblia diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Amém. Eu creio nisso. Você também tem que crer, tem que acreditar. Porque é um livro que tem milhares de anos. E ele permanece vivo e forte a cada dia que passa. Não é verdade? Então a gente tem que acreditar nessa inspiração bíblica. E eu quero te dar algumas referências de que realmente a Bíblia é inspirada por Deus, né? Ela é inspirada, é a inspiração de Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo 3,16, fala assim, 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. Está dizendo isso no livro de 2 Timóteo. No livro de 2 Timóteo 3,16 também fala que vem de Deus, né? Toda a escritura, né, é inspirada por Deus e útil para o conhecimento. Ela vem da parte de Deus. A gente precisa entender isso. E nós crermos nisso, sabe? Nós precisamos crer nisso. O livro de 2 Pedro também faz outra declaração interessante, que eu vou estar abrindo aqui agora para você entender. 2 Pedro 1,20 fala o quê? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha isso. Olha o que está dizendo a Bíblia aqui no livro de 2 Pedro. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Nós precisamos crer nessa verdade. Nós precisamos acreditar nessa verdade. 1 Coríntios também faz 1 Coríntios também fala um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, fala assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Precisamos dar crédito. Tá? A autoria dos livros pentateucos é de Moisés. Ele que foi como se o Espírito estivesse ditando para ele, com o próprio Deus ditando para ele e ele escrevendo, cheio do Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz de Deus. Amém? Ouvindo a voz de Deus, ele escreveu. E os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É isso mesmo, gente? Deixa eu ver aqui, para mim não me confundir. Eu quero passar certinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os livros que são da autoria de Moisés. Ok, é 80% de probabilidade, né? Porque 100% dizer, foi Moisés. Nós estamos ainda em processo de estudo, estamos estudando, né? Mas os estudiosos dizem que foi Moisés. Tá bom, Bruno? E o Bruno tem outra dúvida aqui. Então vamos estar esclarecendo essa dúvida do Bruno, a segunda dúvida dele. Obrigado, mano. A última dúvida de hoje, pra gente só estudar, vou só estudar hoje depois. Por que a Bíblia católica é diferente da evangélica? Por que foram removidos alguns livros? E por que existem alguns livros, né? O pessoal diz por fora, eu vi esses dias no YouTube, porque existem alguns livros que
que foram escritos pelas pessoas e não foram colocados na Bíblia, ou foram arrancados da Bíblia, alguma coisa assim. Por quê? Por que foi escolhido exatamente essa quantidade de livros aí e a Bíblia Católica tem mais livros? Então, Bruno, esse é um questionamento também interessante seu, né? E é uma coisa mais de história da igreja, né? Uma coisa mais histórica, que eu também vou estar passando para você. Tá passando um pouquinho. De início, a gente precisa entender que o Novo Testamento, tanto nas Bíblias católicas quanto nas Bíblias evangélicas, eles são rigorosamente iguais, tá? O Novo Testamento, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica, eles são iguais, tá? A diferença está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Bruno, nada mais é do que a Bíblia hebraica, o livro sagrado dos judeus. E ninguém sabe exatamente como ou quando os livros do Antigo Testamento foram selecionados. Há, entretanto, alguns indícios apontados pelos estudiosos. E foi provavelmente durante o exílio na Babilônia, né, que o povo judeu começou a copiar e editar boa parte das histórias e ensinamentos que iriam compor o Antigo Testamento. Vários livros foram preparados nessa época, como os livros dos profetas mais antigos. Livros da história de Israel, livros de Josué, 2 Reis, os livros de Moisés, de Gênesis ao Deuteronômio, Salmos, Lamentações, também foram escritos nessa época. E muitos outros livros integram essa lista. Muitos, inclusive, foram perdidos. A própria Bíblia, ela cita 23 livros que nunca foram encontrados. Tá? E tem um nome meio estranho, que Septuaginta. 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 Sabe, a mando de Ptolomeu II, no século III a.C., foi iniciada uma tradução para o grego dos primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados Pentateuco. Uma lenda diz que 70 homens participaram do trabalho de tradução. Daí está a primeira Bíblia a ser conhecida como Septuaginta. Nos 200 anos seguintes, foi traduzido o restante dos livros. E durante algum tempo, a Septuaginta foi considerada o próprio livro sagrado dos judeus. Algum tempo depois da conclusão da Septuaginta, o povo judeu iniciou um processo de canonização dos livros. É um método que estabelece quais livros são realmente inspirados por Deus. Nesse processo, que durou séculos, de 600 a.C. até o primeiro século depois de Cristo, alguns livros não foram incluídos na Bíblia, não foram incluídos na Bíblia hebraica. Como resultado, há diferenças entre a Septuaginta e a Bíblia hebraica. Antes de tudo, a Septuaginta contém livros que não são encontrados na Bíblia hebraica padrão, que permaneceu a mesma desde o segundo século depois de Cristo. Tá? E tem outro nome também estranho, mas que se chama Vulgata. Vulgata. Tá? No século IV, Jerônimo traduziu completamente para o latim o Antigo Testamento, baseado na Septuaginta. E essa excelente Bíblia foi chamada de Vulgata, por estar na língua vulgar comum do povo. Mais de 1000 anos depois, no século XVI, o Concílio de Trento declarou a Vulgata como texto bíblico de autoridade, porque havia sido preservada pela Igreja por tantos séculos, era para ser usada em todas as leituras em público, em discussões, sermões e exposições. E aí vem os livros apócrifos, que foi o próprio Jerônimo que chamou de apócrifos os livros presentes na Septuaginta e não presentes na Bíblia hebraica. Essa foi uma atitude ousada por muitos cristãos e já havia se habituado com esses textos. Na época da Reforma, houve alguma hesitação sobre aceitar ou não os apócrifos como os livros inspirados. Na sua brilhante tradução para o alemão,
Martinho Lutero agrupou os apócrifos e os posicionou entre o Antigo e o Novo Testamento, dando indicações de que estavam separados e eram distintos das Escrituras. Na Bíblia de Genebra, de 1560, os apócrifos receberam cabeçalhos especiais. A partir de 1825, a Sociedade Bíblica Britânica passou a não publicar mais os textos apócrifos nas Bíblias protestantes. Recentemente, temos visto algumas novas Bíblias evangélicas com os textos apócrifos publicados separadamente em algumas edições. Ou seja, concluindo, há uma grande lista de livros escritos em hebraico ligados a tradições do povo judeu que serviu de fonte para a Bíblia hebraica. E no século III a.C. foi criada a Septuaginta, a tradução para o grego de vários desses livros. Séculos depois da conclusão da Septuaginta é estabelecido o canon judeu, a Bíblia hebraica, deixando de fora vários livros da Septuaginta. No século IV d.C., Jerônimo publica a Vulgata, tradução da Septuaginta para o latim. Os livros presentes na Septuaginta que não foram canonizados pelo povo judeu são chamados pelo próprio Jerônimo de apócrifos. No século XVI, a Igreja Católica assume a Vulgata com todos os seus apócrifos como texto bíblico de autoridade. O movimento reformador rejeita os textos apócrifos, alinhando-se assim com a orientação do povo judeu de que esses textos não são inspirados, e passa a publicar suas Bíblias sem esses textos ou publicando-os em anexos, sabe? E aí a gente tem aquela comparação, né, dos livros, porque esses livros apócrifos são 7 livros, então a Bíblia evangélica ela tem 66 livros e a Bíblia católica ela tem 66 mais 7, que são o livro de Tobias, o livro de Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos e o livro de Baruque. Ok? Então, é mais ou menos isso. É um pouquinho chato porque fala de história da Bíblia, fala daquela coisa. É porque tem que ser um pouquinho assim para você poder ensinar. Não é uma coisa assim, é um pouquinho maçante. Mas é a história da igreja, a história da Bíblia, a bibliologia, né? É o Bruno que quer saber, né? Então, Bruno, eu espero que eu tenha passado um pouquinho para você, né? Eu busquei algumas fontes, né? E eu acredito que se você quiser buscar mais, se aprofundar mais, conversa com pessoas que entendam, alguns teólogos, né, que eles podem te passar de uma maneira mais clara e menos maçante, talvez, né? Mas só para finalizar, quantos livros tem o Antigo Testamento? O Antigo Testamento na Bíblia Católica tem 46 livros, 7 a mais que o Antigo Testamento evangélico, que tem apenas 39. Tá? A Bíblia evangélica tem 39 livros no Antigo Testamento, Velho Testamento, e a católica tem 46 livros. Tá? E quantos livros tem o Novo Testamento? O Novo Testamento ele é muito igual à Bíblia católica e à Bíblia evangélica. São 27 livros, tanto em uma quanto na outra. Quais são os 7 livros da Bíblia católica que não estão na Bíblia evangélica? São Tobias, Judite, 1ª Macabeus, 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses livros são também conhecidos como livros apócrifos. Ok, Bruno? Espero que eu tenha esclarecido aí um pouquinho para você. Um abraço. E eu quero dizer que eu vou estar respondendo também na próxima oportunidade a questão mandada pela Manu. Ela quer saber tem uma dúvida aí com relação a relacionamento e eu vou estar esclarecendo para ela através da palavra de Deus, ok? Bruno, um abraço, boa noite, mano. 19 minutos. Mas é muito pouco, é muito extenso, entendeu? Muito extenso. Numa aula de teologia de 50 minutos, de bibliologia de 50 minutos, filho, a gente não consegue nem
se aprofundar no começo. No começo do conhecimento da palavra de Deus. Então, eu tentei, tá bom? Um abraço aí, Bruno. Fica com Deus. E é isso, garotos.